que a gente possa estar louvando, né, e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, eu vou pedir ao evangelista Wagner que possa fazer uma oração aqui, né, que possa aí nos abençoar nesse início aqui de programa. Oremos. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor meu Deus, por este programa, por esta programação desta noite. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, por cada ouvinte, por cada irmão, por cada um, Senhor meu Deus, que está nos seus lares, ouvindo esta programação. Te pedimos as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, sobre a vida do nosso pastor Marcelo, missionária Elisângela, toda a sua família. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Só saio quando o Senhor me toca.
Você está ouvindo o programa da Última Hora. Você já conhece a padaria Casa do Pão? Aqui você encontra pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, salgados e muito mais. Padaria Casa do Pão, aberto de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 horas e das 16 às 19 horas. E nos sábados, das 6 às 10 da manhã. Padaria Casa do Pão, linha de produtos, pães doces e salgados. Padaria Casa do Pão, Rua Maniçoba, número 70, Pedra Linda. Organização Gracilene, Osvaldo e Yasmin. No projeto N6 em Petrolina, você conta com Lucas Embalagens. Lucas Embalagens e Temperos. No projeto N6, na avenida principal. É isso aí, na entrada do projeto, ao lado do posto Amaris. Precisou de embalagens para o seu mercadinho, lanchonete, sua loja ou para o seu empreendimento? Lucas Embalagens tem para você. Dispomos também de temperos: alho, cominho, colorau, pimenta do reino, ervas e especiarias em geral. Vem para Lucas Embalagens e Temperos no N6, com grandes ofertas e promoções pra você. Insta Lucas Embalagens e Temperos. WhatsApp 879-9104-2866. Voltamos já. Programa da Última Hora. Quem não gosta de um ambiente climatizado, ainda mais nesse calorão? A Perrone Refrigeração e Serviços Elétricos e Hidráulicos é uma empresa especializada em manutenção e instalação credenciada dos ar-condicionados Green. E também trabalhamos com outras marcas, com garantia conforme especificações do fabricante. Contratando um de nossos serviços, você economiza e evita a poluição do seu ambiente, garantindo o bom funcionamento da sua central de ar-condicionado. E então, não deixe que o conforto dê lugar ao transtorno. Entre em contato agora mesmo pelo fone 879-8147-0994. Você sabia que a Sertão Rastreamento agora está em novo endereço? Venha nos visitar na Avenida Transnordestina, 887A, próximo ao posto Cacheado. Aqui você encontra os melhores serviços de rastreamento, alarmes, travas, vidros elétricos e muito mais. E não se preocupe, também fazemos reaperto em geral e instalação de reboque. Entre em contato conosco pelos fones 879-8807-5075 ou 879-9120-3223. Sertão Rastreamento, a sua segurança em primeiro lugar. São 22 horas e 11 minutos. Né? Como eu disse, né, hoje aqui está o evangelista Wagner. Né? Hoje ele também não só vai estar à frente aqui para apresentar o programa, como também ele vai fazer a nossa reflexão, né, Wagner? Então daí nós estamos aí já prontos, né, e preparados já para ouvir aí a palavra que Deus preparou aí para nós aí nessa noite aí, viu, Wagner? Tá? Fica à vontade. Amém. Bem, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão, né? Porque essa pequena reflexão, o tempo é curto, né? Mas dá para nós comentarmos e nós, digamos assim, meditar sobre essa questão. E hoje nós vamos estar meditando um pouco, né, sobre um tema para alguns relativos, né, para outros polêmico, né, mas que é um assunto que na realidade está centrado também na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre santificação. E nós estamos aqui com o texto base, né, a qual nós vamos estar meditando, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 ao 17, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Bem, nós já ouvimos falar muitas vezes, tá? E eu acredito que a grande maioria já ouviu falar essa pequena frase, né? Só quer ser santo, né? Pessoas que estão, digamos assim, uma roda de pessoas que estão fazendo coisas, digamos assim, não muito corretas. Quando vem alguém
que gosta de fazer as coisas certas, aí de repente diz assim, olha, vamos parar aqui que lá vem o santo. É Né? verdade. Então, vamos ficar quieto. Aí quando o santo chega, né? Vamos dizer assim, aí todo mundo se cala ou muda de assunto, olha para um lado, outro olha para o outro olha para cima, né? E isso aí acaba criando um clima, digamos assim, meio que desagradável. Mas hoje nós vamos estar meditando, né, sobre essa questão da santificação. Mas a santificação baseada, né, na palavra do Senhor, né? Que na realidade esse é o intuito deste programa, né? A última hora de estar refletindo sobre a palavra do Senhor, e você ouvinte que está nos escutando nesta noite, né? Que possa meditar também nesse tema. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a santificação, né? Como se santificar, por que há essa necessidade de santificar-se, né? Então, tudo isso nós precisamos meditar para que assim nós possamos ter, digamos assim, uma busca melhor pela presença do nosso Deus. E a santificação nada mais é do que a busca, né, de abster-se do pecado. Então, quando o homem ele procura se abster do pecado, quando o homem procura se afastar do pecado, ele já começa a entrar no processo, digamos assim, de santificação. Porque na realidade a santificação é um processo que nós seres humanos passamos quando nós tomamos uma decisão de estar próximo de Deus, estar próximo daquele que nos criou, estar próximo do Eterno. Em sua essência, né, a vontade de Deus é que todos os seres humanos eles venham à santificação. É tanto que a palavra do Senhor nos diz que Deus ele quer que todos venham ao conhecimento, né, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e que tenham a salvação, né? Então, a essência de Deus é que todos venham, né, ter, como é que diz, um processo de santificação. Só que esse processo de santificação, né, que a gente está propondo meditar nesta noite, ela parte também da vontade da pessoa, da vontade do ser humano, para que ele possa fazer esse processo. Então, não é nada, digamos assim, imposto, obrigatório, mas é algo que tem que vir, surgir do desejo do coração de determinadas pessoas. E o que é ser santo? Ser santo, na realidade, o significado é bem simples, ele é separado. Separado de quê? Né? Então, se nós queremos buscar a Deus, nós somos separados, né, para que nós possamos adorar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia quem nos fala sobre isso. Nós vamos ver aqui alguns trechos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:7, diz assim: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Né? Se nós olharmos aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, vai dizer assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Ou seja, Esaú, ele simplesmente vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, tão somente porque ele estava com fome, né? Então ele não dava devida importância às coisas de Deus, tá? Então assim, quando a palavra nos fala em 1 Tessalonicenses 4:7, portanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, aí eu vou entrar no fato, né, que é a realidade, um exemplo bem dado, de uma criança, tá? Uma criança, quando ela nasce, ela não tem pecado de forma nenhuma. Criança, quando ela nasce, ela vai crescendo, ela não tem impureza. A criança é algo puro. É tanto que Deus ele fala na sua palavra, Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. Então a criança ela nasce e ela vai adquirindo vícios, as pessoas vão colocando, elas vão enxergando, elas vão absorvendo, e aí se passa, digamos assim, de um processo de pureza para impureza, né? Claro que Deus criou todos, né, todas as crianças, todos que nascem de uma forma pura, sem pecado,
né, sem mancha, sem nada. Mas as coisas que vão sendo colocadas ao passar dos anos, ao passar dos dias, à medida que vão se desenvolvendo, vão atiçando a sua inteligência, vão enxergando, vão querendo pegar as coisas. É tanto que nós vemos que uma criança, quando ela quer, quando ela está em processo de desenvolvimento, ela pega, ela coloca na boca. Tudo isso é um processo de desenvolvimento que ela vai experimentando na vida, né? E em 1 Pedro 1,16 diz assim: tem que ser santo, porque ele é santo. Então, a palavra do Senhor nos diz que temos que ser santo porque ele, quem? Deus, Jesus, é santo. E importa também que nós procuremos essa santificação, procuremos estar nos santificando. É bem verdade que nós não vamos jamais chegar ao mesmo processo de estatura, de santificação de Deus, de Jesus, porque nós somos homens falhos, pecadores, e a Bíblia nos diz que se nós, dizemos que não temos pecado, nós já estamos pecando. Mas nós temos o nosso limite, nós temos a nossa condição para que nós possamos estar buscando essa santificação, para que nós possamos, pelo menos, estar num grau diferenciado dos demais, tá? E o que é santidade, né? O que é ser santo, né? Santo, na realidade, né, diz aqui, se refere à divindade, né, considerando o sagrado. Relacionado, normalmente, quando se fala santo, né, relaciona-se com religião, relaciona-se com ritos sagrados, né? Por exemplo, na Igreja Católica, quem recebeu a canonização, né, passando a ser cultuado pelos fiéis, né, um exemplo, né? Mas ser santo também quer dizer que vive de acordo com as leis de Deus, né? E naturalmente com da igreja. Por quê? Porque a igreja ela está embasada na palavra do Senhor. A igreja ela está embasada na sua doutrina, na sua forma de agir, embasada na palavra que Deus deixou. Então não é porque o homem quis que a igreja fosse assim ou fosse daquela outra forma, mas é porque Deus assim ele quis, tá? Então a santidade é isso. A santidade, ser santo, né, é estar separado, né, separado das coisas deste mundo. E aí nós vamos meditar um pouquinho também, né? Nós vimos o que é santidade e como se santificar, né? Seria muito fácil, muito simples chegar e dizer assim, olha, a santidade é isso, é aquilo outro, mas não ensinar ou então não meditar como nós devemos ser santificados, então isso aí não daria em nada. Então assim, como se santificar? E como buscar essa santificação? Quando nós procuramos nos santificar, é porque nós estamos buscando um tempo para Deus, né, em adoração a Ele. E essa adoração, né, a qual eu estou me referindo, não se refere unicamente na adoração, que é muito importante, né, a adoração que nós temos na igreja, porque os irmãos, eles estão reunidos, né, tudo no mesmo propósito, né, numa mesma unidade, estão lá para adorar a Ele, adorar a Deus, né? Então, quando busca-se santificar, porque você está buscando um tempo para adorar a Deus. Só que esse tempo que nós temos que adorar a Deus não se resume a um único espaço, mas se resume principalmente em toda a nossa vida, né? E aí a palavra do Senhor vai nos falar em Mateus, no capítulo 6, né, do 9 ao 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, como se santificar? A primeira forma como nós vemos como se santificar, né? Jesus ele nos ensina que é orando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Deus ele não está alheio às nossas necessidades, Deus não está alheio ao que nós passamos, Deus não nos criou
e nos colocou nesse mundo e está lá no seu alto e sublime trono e deixou o homem à mercê do destino de forma nenhuma. Mas Deus, ele quer ser buscado. E quando nós começamos a buscar esse processo de santificação e como nós queremos nos santificar, a primeira coisa tem que ser orando, buscando a presença do nosso Pai, buscando a presença do nosso Criador. Quando nós oramos, quando nós falamos, quando nós buscamos, Ele atende as nossas orações. E a partir do momento em que nós começamos a orar, começamos a entender que há essa necessidade desse diálogo, né, entre o homem e Deus, ele começa esse processo de santificação. E já dando sequência nesse mesmo texto, nós vamos ver em Mateus, no capítulo 6, do 16 ao 18, uma outra forma que nós também temos, que está buscando para que nós possamos estar nos santificando, né? Que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas no 17, versículo 17, diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Por quê? A resposta vem no versículo 18: para que não parecereis aos homens que jejua, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O evangelista Wagner, eu posso fazer um adendo aqui? Pode. Essa oração aqui do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, ele nos ensina a perdoar. A gente não pode santificar se a gente está cheio de ódio dentro do coração e está cheio de mágoa, né? Então, uma das condições, né, só colocando aqui um parênteses sobre por que a gente deve orar, e essa oração que ele nos ensinou, é que é perdoando que nós vamos ser perdoados, né? E aí a santificação vem no processo de que você tem que estar exatamente, né, livre de todo pecado, né? Tem que estar puro, né? E nessa questão aqui do jejum, porque o jejum é uma maneira de santificar-se, né? É porque vai mortificar a carne, vai ficar um tempo sem alimento sólido, né? E isso vai fazer com que não só, né, a carne, né, possa ser purificada, mas também o espírito possa ser também elevado também num outro patamar, né? Não sei se o evangelista concorda com isso, não sei se é dessa forma, né? Eu acredito que seja dessa forma, porque a gente não vai jejuar, né, só porque a gente, não quero jejuar. Tem que ter um propósito do jejum, né? Um deles é a santificação, né? Tem outros propósitos também, né, que a gente jejua, né? Não sei. Exatamente, mas como nós estamos falando sobre a santificação, né? Esse ponto que você colocou aqui, tá? Sobre a oração, o perdão, que está no versículo 12, sim, de Mateus, no capítulo 6, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, é uma coisa muito importante, né? Sim. Porque nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura, né, ele brote no nosso coração. E quando nós perdoamos, a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa questão do perdão. Porque já imaginou se você chega e diz assim: Senhor, eu perdoo ele, mas eu quero ele bem longe de mim. Aí já imaginou se Deus vai te perdoar também da mesma forma? Eu te perdoo, meu filho, mas eu quero você bem longe de mim. É verdade. Então assim, Jesus, ele nos coloca: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. É verdade. Então, da forma como nós perdoamos, nós temos que ter o cuidado, porque Deus, ele pode, não que ele vai, né, mas pode, né, fazer da mesma forma da qual nós fazemos. E como o evangelista falou sobre o jejum, que é algo muito importante nesse processo de santificação, por quê? Porque vai mortificar a carne, né, e vai elevar o seu espírito, né, para poder estar, como é que diz, na presença do Senhor. Verdade. Agora, uma coisa bastante interessante, quando nós vemos aqui no versículo 17, quando ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, porque ele já sabe que o ser humano é assim. A Bíblia, ela é fantástica porque ela conhece o ser humano no seu mais profundo interior. Verdade. E o ser humano, ele sempre é ser humano, sempre foi o ser humano,
né? Só mudou as épocas, só mudou, como é que diz, o local, mas... Só os anos se passaram. Só os anos se passaram, mas hoje tem tecnologia, mas o homem continua sendo homem do mesmo Verdade. jeito. E tem aqueles que, para jejuar, para mostrar que está fazendo isso, aí chega com aquela cara de contestado, de triste, de abatido, né? E, meu irmão, o que está acontecendo? Até Eu passa, estou até passa um jejuando. pó de arroz aí para ficar mais branco, né? Então, chega aquele momento de tristeza, né? É Porque parece verdade. que o homem muitas vezes gosta de se vitimizar, né? Verdade. Mas Jesus, ele diz, quando você for jejuar, no seu processo de jejum, no seu processo de santificação, é importante que quando fores jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, né? Para que ninguém saiba. Para que ninguém saiba, ninguém nem precisa ficar sabendo, Exatamente. né? Que você está nesse processo de jejum. Porque o processo de jejum, o processo de santificação é algo entre o homem e Deus. Verdade. E não cabe outras pessoas no meio. Então tem que você mostrar, eu estou agora no processo de santificação. Não, você não precisa mostrar que está no processo de santificação. Porque Se tornar um fariseu, né? não fariseu, porque os seus atos, né, a sua conduta, ela vai te denunciar de todo jeito, né? Como eu acho que foi até na quarta-feira passada, não foi, Edson, que a gente estava falando sobre os frutos, né? Sim. Então, se você está jejuando, os frutos vão aparecer naturalmente, né? Exatamente. E por que santificar-se? Qual o motivo, né, para você santificar? Quando nós vamos fazer qualquer coisa, né, para Deus, ou quando nós vamos fazer qualquer coisa para nós mesmos, nós primeiramente temos que entender, né, o propósito pelo qual nós estamos fazendo determinada coisa. Exemplo, se você chega e diz assim, não, eu preciso fazer uma viagem, vou fazer uma viagem. Aí eu preciso fazer o quê? Juntar dinheiro, preciso me programar, preciso saber para onde é que eu vou, preciso saber preço de hotel, saber quanto é que eu vou gastar. Você precisa fazer um levantamento de tudo, né? Então, e por que se santificar? Há realmente necessidade de santificar? Claro que há, porque a palavra do Senhor nos fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí vem assim em contrapartida, mas a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Realmente ninguém pode ver a Deus. Mas como é que você vai ver as maravilhas que o povo de Israel, que estava lá no Egito e que estava no deserto, e Deus libertou, estava no deserto, Deus, ele se apresentou de uma forma grandiosa, fazendo sinais e maravilhas. Mas se o povo não tivesse sido santificado, não estivesse em processo de santificação, eles não veriam o agir de Deus. Eles não veriam a nuvem durante o dia, nem o sol, a nuvem durante o dia, né, e nem a coluna de fogo durante a noite. Exatamente. Então, quando a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus, enquanto você estiver aqui na face da terra, né, você jamais vai ver a Deus. Isso é bem verdade. Ninguém pode chegar e dizer que viu porque não viu. Então, o que acontece? Quando você está no processo de santificação, as bênçãos do Senhor recaem sobre a sua vida, né? E as bênçãos do Senhor são aquelas que enriquecem e não acrescentam dores. Aí as pessoas podem dizer assim, enriquece. As bênçãos do Senhor me dá riqueza, riqueza espiritual, riqueza de paz de espírito, riqueza, né, que você passa a se sentir diferente. Essa riqueza material, isso é passageiro, isso é algo que hoje a pessoa tem e amanhã possa ser que não tenha mais. Mas a riqueza de Deus, que são as coisas espirituais, a qual nos leva à santificação, essa sim é que tem um grande valor para a vida do homem. Então, por que santificar? Primeiro, para poder dar testemunho e ver as maravilhas de Deus, como eu falei aqui, né? Como é que você vai ver as maravilhas de Deus se você não está no processo de santificação? Realmente Deus não vai aparecer para ninguém que não seja santo, né? Porque a própria Bíblia diz, né? Sem a santificação ninguém vai ver a Deus, né? Ninguém vai ver a Deus, né? Exatamente. É importantíssimo isso, né? E um exemplo aí que tem aí, né? É lá de Josué, né? Que Deus manda
santificar para poder ver a maravilha, né? E que maravilha foi essa, não é, evangelista? Que maravilha. Em Josué, no capítulo 3, versículo 5, ele vai e diz, né? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E em Josué 3,13 diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Mas quando nós vamos ver nessa questão de que o Senhor iria fazer grandes maravilhas no povo ali, Josué já estava no lugar de Moisés, né, porque o servo de Deus, Moisés, que conduziu, que levou aquele grande povo, né, com mão forte do Senhor, tirou do Egito, ele já não estava mais presente. Agora ali a responsabilidade passou para quem? Passou para Josué. E Josué tinha conhecimento de tudo isso, então ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Verdade. E aí eu digo para você, caro ouvinte, irmão, aquele ainda que não está na presença do Senhor, mas que se Deus tocar no seu coração, busque o processo de santificação e você vai ver as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Está passando por problema? Jejue e ore, santifique-se e Deus vai ser contigo. Está passando por dificuldade? Da mesma forma, né? Está triste? Da mesma forma. Então o segredo para que nós possamos estar na presença de Deus, né, não é outro senão a santificação. Verdade. Em Josué 3,17 diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes em seco em meio ao Jordão, e todo Israel passou a seco até que o povo acabou de passar o Jordão, né? Então nós vemos aqui uma passagem maravilhosa, né, a qual nós vemos as maravilhas do Senhor, a maravilha de Deus, o milagre de Deus, né, expresso ali na palavra do Senhor. Quando os sacerdotes estavam ali para poder atravessar o rio Jordão, eles pararam, né? E você imagine um rio tendo o seu curso e de repente se torna numa coluna e o pessoal passa, né? As pessoas passam em seco, né? Então isso foi uma grande maravilha, né? Então para o quê? Por que santificar-se? Para poder testemunhar. Veja bem, quando Deus ele faz uma grande coisa na nossa vida, quando Deus ele faz um milagre muito grande, porque Deus ele já faz naturalmente todos os dias grandes coisas na nossa vida, e a grande coisa que Deus faz já inicia-se quando você acorda, porque a Bíblia diz que quando você se acorda, né, ao amanhecer, né, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Mas existe aquelas bênçãos, aquelas maravilhas que Deus faz, mas não é para que nós venhamos reter e ficar só para nós. Não, nós temos que aprender a testemunhar do que Deus faz, para que assim o nome dele, né, possa ser proclamado, para que assim o nome dele possa ser exaltado, porque só ele é digno de todo louvor e de toda exaltação. Então a nossa santificação serve para que nós possamos receber milagres de Deus, estar diante de sinais e maravilhas da parte do Senhor, mas que principalmente para que nós possamos estar, digamos assim, testemunhando e vendo as maravilhas do Senhor. Só que existe um outro lado, né, mais espiritual, pelo qual nós devemos estar, como é que diz, jejuando, orando, nos santificando. Eu vou só parafrasear aqui em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21. Existia um certo homem que tinha o seu filho, e esse seu filho sofria muito, né? E ele, uma hora ele era jogado na água, outra hora era jogado no fogo, ele era possuído por entidades demoníacas. E aí aquele homem trouxe aos seus discípulos, né, os discípulos de Jesus que estavam aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus. E diz a palavra do Senhor que aquele homem levou aos discípulos, os discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus, ele tem um diálogo com aquele homem, e aquele homem ainda sugere, né,
dizer para o mestre que se o Senhor puder fazer alguma coisa, e Jesus, em contrapartida, ele devolve a pergunta dizendo assim: se você puder ter fé. E aí Jesus faz o processo de libertação com aquele menino, com aquele jovem, e ao chegar em casa, né, junto com seus discípulos, aí eles perguntam por que nós não podemos fazer. E Jesus vai e diz no versículo 21 de Mateus capítulo 17: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queremos fazer algo espiritual, né? Queremos realmente combater as hostes espirituais da maldade, temos que estar jejuando e orando. São ferramentas, são coisas que Deus nos ensina, não é apenas para um nem para o outro, mas é para todos aqueles que estão dispostos, né, a aceitar o Senhor Jesus, a buscar o Senhor Jesus, estão dispostos a entregar a sua vida para Ele entrar nesse processo de santificação. Ele também será capaz de enfrentar grandes lutas espirituais e sair vitorioso por conta de que ele absorveu os ensinamentos que Jesus ele nos ensina na sua palavra de como é que nós devemos nos santificar. Ok. Vamos então ouvir um hino, depois a gente retorna, né? Tá bom, evangelista? Amém. Hoje vim falar de mim, o meu vaso se quebrou, angustiado eu estou, meus pedaços hoje quero te entregar. Olê, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor, e para sempre em tua presença eu quero estar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre, em tua presença eu quero estar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador.
estar. Eu quero estar. Você está ouvindo o programa da Última Hora. Assembleia de Deus Madureira. Programa da Última Hora. Maranata. Você já conhece a padaria Casa do Pão? Aqui você encontra pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, salgados e muito mais. Padaria Casa do Pão, aberto de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 horas e das 16 às 19 horas. E nos sábados, das 6 às 10 da manhã. Padaria Casa do Pão, linha de produtos, pães doces e salgados. Padaria Casa do Pão, Rua Maniçoba, número 70, Pedra Linda. Organização Gracilene, Osvaldo e Yasmin. Quem não gosta de um ambiente climatizado, ainda mais nesse calorão? A Perrone Refrigeração e Serviços Elétricos e Hidráulicos é uma empresa especializada em manutenção e instalação credenciado dos ar-condicionados Green. E também trabalhamos com outras marcas, com garantia conforme especificações do fabricante. Contratando um de nossos serviços, você economiza e evita a poluição do seu ambiente, garantindo o bom funcionamento da sua central de ar-condicionado. E então, não deixe que o conforto dê lugar ao transtorno. Entre em contato agora mesmo pelo fone 879-81470994. 104 FM. Sempre ao seu lado. Welcome. No Projeto N6 em Petrolina, você conta com Lucas Embalagens. Lucas Embalagens e Temperos. No Projeto N6, na Avenida Principal. É isso aí, na entrada do projeto, ao lado do posto Amariz. Precisou de embalagens para o seu mercadinho, lanchonete, sua loja ou para o seu empreendimento? Lucas Embalagens tem para você. Dispomos também de temperos: alho, cominho, coloral, pimenta do reino, ervas e especiarias em geral. Vem pra Lucas Embalagens e Temperos no N6, com grandes ofertas e promoções pra você. Insta Lucas Embalagens e Temperos. WhatsApp 879-9104-2866. Você sabia que a Sertão Rastreamento agora está em novo endereço? Venha nos visitar na Avenida Transnordestina, 887A, próximo ao posto Cacheado. Aqui você encontra os melhores serviços de rastreamento, alarmes, travas, vidros elétricos e muito mais. E não se preocupe, também fazemos reaperto em geral e instalação de reboque. Entre em contato conosco pelos fones 879-8807-5075 ou 879-9120-3223. Sertão Rastreamento, a sua segurança em primeiro lugar. São 22 horas e 47 minutos, né? Aí, dando continuidade, ô evangelista, né? Que a gente estava falando, e você estava falando aqui sobre, né, a cura lá do lunático, que é só através do jejum e oração que expulsa demônio, né? Porque as pessoas não se santificam, né? Não santificam, não ora, chega lá, eu quero expulso, né, em nome de Jesus, né? Vai acontecer igual aquele sacerdote lá, né? Os dois filhos sacerdotes que lá em Atos lá que queria expulsar o demônio, né? E o demônio foi lá e deu uma surra neles, não foi, né? Porque não tinha se santificado, não era, porque o próprio demônio pegou e disse o quê, né? Jesus e a Paulo eu conheço, mas quem é você? Vocês não conhecem não, né? Aí, porque não santificavam, né? Não se santificar, não era. Então, quer dizer, tudo isso, né? A pessoa acha que, não, eu sou cristão, sou crente, né? Estou revestido, né? Da armadura de Deus, posso. Né? Não é assim, não, né? Tem certas coisas que a pessoa tem que fazer para poder conseguir essa intimidade com Deus, não é, Wagner? Tem sim. E o grande exemplo que a gente dá é que, por exemplo, quem é que vai para a guerra sem se preparar? Verdade. Quem é o soldado que o exército, ou as forças armadas, ou o império chega e diz assim: toma aqui esse poder bélico aqui muito bom, vai lá. E aí o cara não sabe nem para onde é que vem, nem como destravar a arma. Então, assim, tudo tem que ter uma preparação. Seja nas coisas naturais do mundo, seja no nosso cotidiano, tudo tem que ter uma preparação. E para as coisas de Deus, muito mais ainda, né? É verdade. Porque você está mexendo com coisas espirituais, e que as coisas espirituais, se não for Jesus na frente, com certeza nós não conseguiríamos fazer muita coisa não, né? Então tem que ter esse processo de santificação. E para a gente encerrar, né? Sim.
aqui na nossa meditação de hoje, santidade tem a ver com ser santo, né? Então, a partir do ponto que nós passamos pelo processo de santificação, que nós estamos preparados, né? Que nós estamos diante da presença do Senhor, né? Após períodos de oração, períodos de jejum, períodos de adoração, né? Períodos de reconhecimento que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Depois que você passa por esse processo, né? Aí vem sim as qualidades, né? A santidade tem a ver com ser santo. Então, santidade são qualidades que faz com que o torne santo. E aqui nós vamos ver aqui um exemplo na palavra do Senhor, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: também sucedeu um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ele não falava nada com aquela mulher, ele não dizia nada para aquela mulher, mas aquela mulher entendeu, identificou que aquele homem era um santo homem de Deus. Por quê? Por causa da sua santificação, por causa da sua santidade, por causa do seu processo que ele tinha diante de Deus. E isso pode ser notório a qualquer um que está nos escutando nessa noite. Qualquer um, irmão, qualquer um, aquele que quer procurar ter santidade, se santificar diante de Deus. Quando nós passamos por esse processo de santificação, isso nos torna notório. As pessoas observam e veem que nós estamos diferentes, né? Verdade. Quer comentar alguma coisa, evangelista? Eu acho assim, né? Às vezes a pessoa, né, nem é santa, está dentro da igreja, acha que por si só, de estar dentro da igreja, já é santo, né? Tá? Antigamente, né, as pessoas que via os crentes, tá, tinha a impressão, não, era realmente o testemunho do crente, era muito forte. As pessoas, não, olha, não fale nada não, que ele é crente, né? Olha, ele é crente, não fique comentando essas coisas, porque tinha respeito, né? Então, quer dizer, porque da mesma forma, né, nessa citação aqui que o evangelista Wagner citou, que essa passagem aqui, né, que a mulher, né, viu ali passar o santo homem de Deus, que não falou nada, a pessoa reconhece de longe, tá? O profeta passando ali, ela reconheceu, né? E depois lá na frente, né, ela construiu lá o quarto lá, daí vocês leiam lá o restante lá, que você vai ver que a pessoa que é reconhecida por ser santo, ela sempre realmente, tá, vai demonstrar, não com palavras, né? Porque com palavras eu posso dizer, não, eu sou santo, eu sou crente, né? Eu sou crente, eu sou santo. Eu posso falar o que quiser, né? Tá? Mas o testemunho é que fala alto aí, né? E hoje em dia, a pessoa acha, né, que chega, eu vejo muito isso, né? A pessoa chega no púlpito e diz, eu sou profeta, eu sou santo, enviado, né? Eu sou enviado, sou profeta enviado por Deus, que não sei o que eu vou profetizar agora, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje é muito fácil ser profeta, né, evangelista? Não morre, né? Não morre. No Antigo Testamento, uma pessoa, o profeta que profetizava, o que acontecia? Morria, ué. Morria. Né? Não era que Jezabel queria matar? Ele queria, por quê? Porque ele falava a verdade, e ela queria matar, ué, né? Porque Deus era com ele, né? Então, quer dizer, era um homem santo, era um homem enviado de Deus, mensageiro de Deus, né? E hoje, então, tome muito cuidado, né, para a santificação, porque a santificação, né, é um processo, né, Wagner? É um processo, não é só porque você foi batizado ou foi batizado no Espírito Santo, você é santo. Não, né? Porque na realidade, quando o homem ele entende, né, que precisa de Jesus e aceita Jesus como o único suficiente salvador de sua vida, sim, ele começa ali um processo. E esse processo, pode ter certeza, ele não tem fim. Ele não tem fim. Ele vai se acabar quando você não estiver mais aqui na face da terra. Mas enquanto o homem estiver vida, enquanto o homem estiver
aqui nesse mundo e ele quiser ter um processo de santificação, esse processo é todos os dias, é todos os momentos, né? É tanto que a palavra do Senhor nos diz que cresçamos em conhecimento e estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu queria só, para encerrar, exemplificar Paulo, né? Paulo, quando ele, antes de morrer, ele expressou, né, as palavras muito fortes, quando ele disse, né, que combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Mas antes mesmo, sabendo que ele ia morrer, ele pediu o quê? Ele pediu os livros, pediu as escrituras e pediu sua capa. Ele queria continuar no seu processo de santificação e de aproximação com o seu Deus. Verdade, né? Bom, como é de costume, né, eu queria aqui anunciar nossas congregações e aqueles ouvintes, né, que está ouvindo aí a rádio e queira nos honrar, ou também depois nas redes sociais queira nos honrar com a sua presença, será muito bem-vindo nas nossas congregações, né? E a sede é pastoreada pelo nosso pastor-presidente Marcelo Albino, né? E a nossa sede está localizada na rua Projetada 123, Parque Josefa Coelho, em frente ao Senac. Os trabalhos na sede é de terça-feira e quinta-feira. Terça-feira é o culto de ensino e inicia-se às 19h30 e vai até às 21h30. Na quinta-feira também começa às 19h30 e vai até 21h30. É o culto de departamentos. E no domingo, né, às 9 às 11, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, o culto da família, das 18 às 20 horas. Então, todos estão convidados, né? E aqueles que honrar com a sua presença, nós ficaremos muito honrados. Nas congregações, o horário é diferente, né? Diferente não o horário, os dias de trabalho é diferente, tá? Nas congregações é de quarta e sexta, sendo que quarta-feira, tá, também inicia-se às 19h30 e na sexta-feira, que é culto de ensino, também às 19h30 às 21h30. Nas quarta-feiras também é o culto de departamentos, né? Mas é departamento, mas todos estão convidados. É que, na realidade, quando eu falo aqui em departamento, é que a direção está sobre um departamento, né? Ou é o departamento da senhora, ou o departamento do jovem, mas é aberto a todo o público, né? E no domingo, né, das 9 às 11, também é a Escola Bíblica Dominical, e à noite, também às 18 horas, é o culto da família, né? É aqueles que também estiverem aqui querendo nos honrar com a sua presença nas congregações, nós vamos nos sentir muito honrados, tá? E que Deus possa aí abençoar a todos, que possa fazer uma visita conosco lá, né? Que Deus possa operar. Bom, desde já também, já agradeço novamente ao evangelista Wagner, né, por estar aqui presente, colaborando aqui com a obra, né, e vou pedir aqui que ele faça as considerações finais e possa orar pelo final aqui do nosso programa, né, que todos, né, possam ser abençoados. Amém. Gostaria de agradecer ao evangelista Edson mais uma vez, né, pela confiança, ao nosso pastor Marcelo, também Albino, que é o nosso pastor presidente aqui em Petrolina, né? E para mim é sempre uma gratificação, uma alegria poder contribuir não apenas com o ministério, mas contribuir também com a palavra do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração de encerramento, pedindo que Deus nos abençoe. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor meu Deus, por esse dia, por esta noite, Senhor meu Deus, onde nós aprendemos um pouco mais, Senhor meu Deus, sobre a Tua palavra, sobre o que é santificação, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa tocar, Senhor meu Deus, nos corações, Senhor meu Deus, que ouviram, Senhor meu Deus, esta palavra, Senhor meu Deus, esta programação. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um, Senhor meu Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre a vida, meu Pai, daqueles que procuram estar cada vez mais diante da Tua presença, se santificando em oração, em jejum e busca de adoração ao Senhor. Pai querido, abençoa o pastor Marcelo, o missionário Elisângela, abençoa o evangelista Edson, Pai, que está à frente desse trabalho. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, abençoar de uma forma grandiosa, Senhor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos por mais este programa, por mais esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você acabou de ouvir o programa da Última Hora, um programa da Assembleia de Deus Madureira.